Olá, amado ouvinte do canal Evangelho App. Um excelente dia a todos, uma excelente semana. A porção que eu gostaria de compartilhar está registrada no livro de João, capítulo 10, versículo 11, que diz assim: Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. É interessante que nesse versículo ele diz: Eu sou o bom pastor. Então, se a Bíblia diz que há um bom pastor, então, por outro lado, há um mau pastor. E quem é esse bom pastor? Esse bom pastor nós sabemos que é o próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus. Foi o que deu a sua vida por nós. E eu irei destacar aqui algumas características do bom pastor, né? Graças a Deus, porque há um bom pastor. Há alguém que se preocupa. E a primeira característica de um bom pastor realmente está relatada nesse versículo. Ele dá a vida. O bom pastor, ele dá a vida. É muito interessante, muito importante observarmos essa característica de um bom pastor. De alguém que foi consagrado, de alguém que foi ungido para tal função, e perceber isso, essas características. Alguém que se entrega, alguém que ame o Senhor acima de todas as coisas, alguém que ame as pessoas, alguém que ame as ovelhas. Então, graças a Deus, porque isso precisa estar bem visível, né, naquelas pessoas incumbidas que estão responsáveis por cuidar de pessoas. Característica tal que havia no Senhor Jesus. Ele era alguém que dava a vida. Era alguém que não amava a sua própria vida. Pelo contrário, ele a entregou por nós, como ovelhas, como os teus filhos. E a segunda característica está no versículo 13, que diz assim: o mercenário foge porque ele trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. A segunda característica do bom pastor é aquele que se importa. Ele olha para aqueles que estão sob seus cuidados e vê assim, são importantes. Porque foi o Pai que me concedeu, foi o Pai que me deu a responsabilidade para cuidar deles. Então, se o Senhor que me deu, se é do Pai, então é importante. Tudo que vem do Senhor é importante. Então, somente são pessoas que têm coração, pessoas que têm sentimento. Nós não devemos tratar como objeto, mas sim importar com elas, né? Considerá-las, ouvi-las, sermos mais ouvintes, né? Assim como o Senhor Jesus, ele ouvia as pessoas primeiramente, para depois ele aplicar os seus ensinamentos e ajudar da forma de acordo com o que ouviu. Essa foi a segunda característica, de se importar, ver que as pessoas, ver que as ovelhas são importantes. Se é importante para Deus, precisa ser importante para os seus filhos. E a terceira característica está no versículo 15, que diz assim: Eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas. A terceira característica é conhecer as ovelhas. É ter um relacionamento, acompanhar, conhecer o estado das ovelhas, como a palavra diz. Conheça o estado das ovelhas, né? E para tal, nós precisamos ter um contato de perto. Um pastor, ele não cuida de longe das ovelhas, ele cuida de perto. Então, é muito importante conhecer as ovelhas, ouvir atentamente, com muito cuidado, com muito desejo em entender aquilo, até mesmo que a ovelha não passou ou ocultou. Nós precisamos ter esse discernimento, né? De termos comunhão com o irmão, mas ter o discernimento de entender aquilo até mesmo que ela teve receio de falar. Graças a Deus, né, que nós possamos aplicar isso em nossa vida. Entender que o fato de ser um pastor não é somente um título. Um pastor não é simplesmente título, mas pelo contrário, muito mais uma função, a qual deve dar a vida, deve se importar com as pessoas e, sobretudo, né, conhecer
as pessoas conhecer as ovelhas. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.